Quem tem o intestino preso muitas vezes se depara com a situação: usar um laxante ou um supositório? Qual que é a diferença e quando usar cada um deles? É isso que nós vamos ver hoje no Proctologia Sem Tabu. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, gente, não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Vamos ver então, né, gente, qual que é a diferença do supositório e do laxante e quando usar cada um deles? Bem, o supositório, para quem não sabe, seria mais ou menos a mesma coisa que um comprimido que vai usar pela região do ânus, do reto. Ele é introduzido através do ânus e ele vai atuar ou naquela mucosa ou ele vai ser absorvido. O supositório é uma via de aplicação de medicação, então ele pode ser usado, por exemplo, para anti-inflamatórios, para remédios para tratar febre. Uma vez introduzido no reto, ele vai dissolver e ele vai ser absorvido, chegando no sistema. Essa seria uma via de aplicação, então, de algumas medicações que têm algumas vantagens, porque o reto tem uma circulação de sangue diferente do nosso aparelho digestivo, sendo que muitas vezes o que é absorvido ali pode não passar pelo fígado. Então isso é bom como uma via de aplicação de medicações, exatamente porque não vai ter aquele efeito que a gente chama de efeito de primeira passagem. Efeito de primeira passagem é o seguinte: uma vez que um remédio é absorvido, quando a gente toma ele por via oral, o que vai acontecer? Ele vai cair nos vasos do intestino, dos vasos do intestino ele vai para o sistema porta, que passa pelo fígado. E nessa primeira passagem, o fígado já vai metabolizar grande parte das medicações. Então, algumas medicações são tão metabolizadas pelo fígado que a gente tem que arrumar uma outra via de usar elas. Isso é muito comum, por exemplo, nos hormônios. Tomar um hormônio que é absorvido pelo sistema gastrointestinal, a maior parte dele vai embora. Então, alguns hormônios a gente vai precisar usar por outras vias, ou injetável, transdérmica, ou naqueles implantes hormonais. Então, por isso que a gente tem que usar, às vezes, essa via retal, vai ajudar nessa absorção, porque vai absorver e vai direto para um outro sistema e vai atuar de forma melhor. Agora, no caso de uma constipação intestinal, pode ser necessário usar um supositório com uma outra finalidade. Nesse caso, o supositório seria, por exemplo, o supositório de glicerina, que ele vai entrar pelo reto, ele vai dissolver e ele vai amolecer as fezes, facilitando a saída das fezes. Além disso, ele tem uma outra função que vai ajudar na eliminação das fezes. Quando a gente introduz o supositório, ele relaxa temporariamente aquela musculatura, facilitando a eliminação das fezes que já estão no reto. E os laxantes, como que eles vão atuar? Depende. Existem vários tipos de laxante, como eu já falei aqui no canal. Alguns são mais inócuos para o nosso organismo e outros não devem ser usados de forma livre como as pessoas usam. Os laxantes, então, eles podem atuar de várias formas. Um deles seria o laxante osmótico, seria aquele laxante que fica no intestino, puxando o líquido, melhorando a consistência das fezes e também acelerando o trânsito intestinal, porque distende o intestino, porque tem um volume maior, acelera o intestino, as fezes vão chegar no reto de forma mais rápida. Existem outros tipos de laxante também. Existem os laxantes que a gente chama de laxantes irritativos, que vão irritar o intestino, e o intestino responde contraindo mais. Esses laxantes não devem ser usados no longo prazo, como eu falei. Por quê? Eles vão irritando o intestino, podendo ter algumas consequências ruins. Uma delas seria o cólon catártico, que o cólon fica dependente do laxante para que possa funcionar. Existem também outras formas de laxantes, são os laxantes estimulantes, que vão estimular a contração intestinal. Normalmente vão ser comprados com receita médica, devem ser comprados com orientação médica. Gente, não fique comprando, não fique usando sem uma orientação médica. Evite a automedicação. Então, no fim das contas, o que os laxantes vão fazer? Eles vão empurrar, acelerar, fazer com que as fezes cheguem no reto de forma mais rápida e com uma consistência melhor. E aí? Então aqui que vem a nossa dúvida, né? A gente já viu como que eles funcionam. Qual usar? O laxante que vai acelerar o intestino ou o supositório que vai ajudar na saída? Bem, é exatamente aí que está a questão. Se a gente já tem fezes formadas no reto e as fezes estão endurecidas, a gente usar o laxante, o que vai acontecer? Nós vamos acelerar o intestino, nós vamos empurrar mais fezes que vão chegar lá naquele lugar que já tem fezes duras, e essas fezes duras vão querer sair e vão sair muitas vezes machucando o ânus, causando uma fissura anal, uma crise de hemorroida, um esforço aumentado para evacuar. Então isso não seria uma situação ideal. E é aí que, desculpe o trocadilho, entra o supositório.
O supositório, ele chegando no reto, o que ele vai fazer? Ele vai amolecer as fezes duras que já estão ali. Então ele vai ajudar a eliminar as fezes que já estão no reto e também naquele caso da pessoa que tem o que a gente chama de obstrução de saída, que tem uma contração da musculatura que não permite a saída das fezes. Quando introduz o supositório, ele vai causar então um relaxamento temporário daquela musculatura, facilitando a eliminação. Então a gente tem que entender qual situação que a gente está querendo tratar para que a gente trate de forma adequada. Naquela pessoa que já tem um trânsito do intestino mais lento, aquela pessoa que as fezes ficam em geral mais ressecadas, nessas pessoas a gente em geral vai usar mais o laxante, porque nós vamos acelerar para que chegue lá embaixo com uma consistência melhor, acelerando o trânsito intestinal, a pessoa vai com mais frequência ao banheiro. Mas aquela pessoa que tem uma retenção de saída, que as fezes ficam duras, ou que está tendo uma impactação, ou seja, as fezes ficando duras, paradas lá no reto, nesse caso o supositório seria melhor. Existem outras opções, né, gente? Existem inclusive supositórios que a gente vai chamar de enemas ou supositório líquido, né? Que seria já um líquido que vai ser introduzido pelo ânus para ajudar nesse amolecimento e a eliminação. Existe também a possibilidade de fazer uma lavagem intestinal, que é a introdução de um volume maior de líquido ali, visando eliminar as fezes que já estão no reto. Então assim, nós temos opções e a gente tem que ver o que a gente está tratando. Só lembrando, gente, nada disso substitui um estilo de vida saudável e adequado para o intestino. Não adianta a gente ficar usando laxante sempre, né? Laxante osmótico, formador de bolo, fibra, nada disso, se não tem uma alimentação adequada, se não tem um estilo de vida adequado, com caminhada, um estilo de vida adequado no sentido também de relaxamento, de sono, tratar bem o estresse, lidar bem com o estresse, né, gente? Tudo isso vai influenciar no funcionamento intestinal. Então o laxante tem que ser lá na ponta. Primeiro a gente tem que cuidar do estilo de vida, da alimentação, tudo isso para que o intestino funcione bem. E lembrando, as pessoas que têm essa sensação de evacuação obstruída, evacuação incompleta, tenesmo, que é aquela sensação de que está precisando evacuar com frequência, essas pessoas têm que procurar atendimento e tratar isso de forma adequada. Existe, por exemplo, fisioterapia que vai resolver um quadro de evacuação obstruída, por exemplo. E, gente, não custa falar de novo, evite a automedicação, né? Você está, às vezes, usando uma medicação que você acha que é a melhor, ou que algum parente, algum amigo indicou e não é a melhor para você, né? Procura atendimento, tem que tratar isso de forma adequada. Queria agradecer por ter assistido o vídeo. Lembra, gente, lá no meu site toda semana eu posto textos sobre saúde intestinal, alimentação, problemas anorretais. Então entra lá, vocês vão ter conteúdo de qualidade. E me segue também no Instagram, nós chegamos agora aí a 25 mil inscritos, com a participação de vocês que estão lá se inscrevendo. Lá o conteúdo é diferente, muitas vezes é interativo, então participa comigo. Um grande abraço e vejo vocês na próxima. Agora um conteúdo bônus para as pessoas que chegaram até o final do vídeo. Os laxantes e os supositórios, as lavagens, enemas, todos eles podem também ser usados num contexto de preparação para uma cirurgia ou um procedimento. Os laxantes muitas vezes são usados para limpar todo o intestino. Então a gente vai usar naqueles casos, por exemplo, da colonoscopia, que a gente precisa enxergar dentro do intestino e não pode ter grande quantidade de fezes, senão a gente não vai enxergar. Além disso, uma preparação para uma cirurgia de cólon pode ser preciso limpar o intestino para fazer uma emenda de forma mais segura. E os supositórios e os enemas podem ser usados naqueles procedimentos que a gente precisa limpar somente a parte mais baixa ali. Então, por exemplo, numa cirurgia de hemorroida, de fissura, de fístula, pode ser usado somente um enema, não precisa fazer toda aquela preparação intestinal. Os supositórios, em geral, são insuficientes com esse propósito, mas podem ser usados também. Então, quando a gente precisa limpar só aquela parte mais baixa, a gente pode usar o supositório, a lavagem, o enema. Também naqueles procedimentos chamados, né, de retossigmoidoscopia rígida, retossigmoidoscopia flexível e anoscopia. Nessa situação a gente pode usar somente a lavagem intestinal, porque a gente vai injetar ali, lava a região do reto e já é suficiente para o que a gente precisa ver. Isso é muito bem indicado naqueles casos, por exemplo, de um paciente que tem uma retocolite ulcerativa baixa, precisa fazer um controle ambulatorial, naqueles pacientes que têm um sangramento que está muito sugestivo de ser da região do ânus, nos pacientes que precisam fazer um controle de algum procedimento do ânus, do reto. Então, nesses casos, a gente poderia fazer um preparo só por via baixa, sendo suficiente para limpar o que a gente precisa ver.